Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus hoje com o tema O laço quebrou-se e nós escapamos. Diz o texto sagrado da Palavra de Deus lá no Salmo de número 124. Salmo de número 124 diz a Palavra de Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Eu vou repetir, verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está o nome do Senhor, ou o nosso socorro está em nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Você crê no poder dessa palavra? Diga amém. Só Deus pode nos livrar do mal. Eu não tenho dúvidas. Nós estamos rodeados por muitas setas que tentam nos atingir todos os dias. Se você tivesse a oportunidade, talvez você pedisse oração agora e citasse um problema que você está enfrentando, talvez uma ameaça de algum problema. Talvez você diga, mas pastor Júnior, eu não tenho aqui, pastor, apenas uma ameaça, eu já estou temendo o pior. Isso não é novidade para aqueles que conhecem a palavra de Deus, até porque Jesus falou que nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Mas Ele mesmo nos exortou dizendo, vocês precisam ter bom ânimo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão passar muitos apertos, mas vocês devem continuar. Vocês não podem olhar para trás. Vocês devem se revestir da minha presença, porque eu garanto a vitória a todos aqueles que creem em mim. E ele vai dizer em outro momento, eu venci, vocês também vencerão. Com essa palavra eu quero que você perceba que Deus é Ele quem te guarda e que te livra de todos os males. Com essa palavra, eu quero que o Espírito Santo, ou peço que o Espírito Santo lhe revista de toda sorte de ousadia. Você que, porventura, está cabisbaixo, você que, porventura, está, fraquinho, você que, porventura, está já escaldado das lutas da vida e diz, pastor Júnior, eu só peço misericórdia a Deus. Pastor Júnior, eu preciso de oração, eu preciso de um abraço de Deus, pastor. Pastor, a minha vida está uma confusão tão grande, pastor, que eu não sei nem por onde começar. Pastor, a verdade é que eu não sei nem qual motivo ou por qual motivo eu peço oração. Pastor, armaram um laço para mim. Eu entrei num processo de confusão mental. Pastor, eu entrei num processo onde parece que as coisas
elas não caminham para frente, está dando tudo errado. Aleluia. Eu tenho uma conversa com você séria neste momento e peço que Deus, Ele unja cada palavra minha, para que entre dentro do seu coração e transborde seu coração de fé. Só a fé em Deus vai poder lhe tirar desse poço escuro, desse lago horrível, como diz o texto sagrado. Só a fé. Só tem um jeito. Eu dizia isso ontem para um varão que chegou e disse: pastor, meu casamento acabou e eu não sei para onde ir, como ir, e chorava feito um menino. E eu dizia: meu filho, é tempo de se agarrar com Jesus, é tempo de levar mais a sério as coisas de Deus, porque o sofrimento, irmãos, ele é um teste de Deus para as nossas vidas. Ou nós nos afastamos de Deus, ou nós nos aproximamos mais dele. E eu louvo a Deus porque eu sei que essa palavra está chegando como um refrigério para a sua vida. E você fez planos, você criou expectativas. Os planos foram frustrados, como também as expectativas, mas a fé continua no seu coração. A fé continua porque você continua ouvindo a palavra. A fé continua porque você continua dizendo amém. Você continua aí, mesmo fraquinho, mas o apóstolo Paulo disse algo muito interessante e que cabe muito bem nessa palavra que eu estou dizendo agora. O apóstolo Paulo disse que quando estava fraco, aí que ele estava forte. Como é isso, hein? Então, você que está forte, está forte. Você que está fraco, está forte também. Porque a sua esperança vem do Senhor. É Ele que renova as tuas forças. Ele que te dá um novo cântico. É Ele que firma teus passos na rocha. Aleluia! O Senhor está falando de livramento. Ele está dizendo que o pior podia acontecer, mas Ele lá estava segurando a corda. Aleluia! O pior podia acontecer. Ou poderia ter acontecido, mas Ele estava lá segurando a corda e dizendo: não, só até aqui. Só até aqui. Eu sou proteção na vida dos meus filhos. E essa proteção nós vemos, segundo o texto aqui, mais nitidamente diante da fúria do inimigo contra as nossas vidas. Eu vou repetir. Essa proteção de Deus nós vemos nitidamente diante da fúria do inimigo contra as nossas vidas. E o inimigo, ele trabalha normalmente usando pessoas. Pessoas que nós amamos. Pessoas que, de alguma forma, exercem influência sobre a nossa vida. Pessoas que estão, às vezes, numa situação, ou pessoas que estão em uma situação estratégica na nossa vida. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas porque o mal habita dentro de nós. E quando a gente dá qualquer vazão, qualquer espaço, lá está o diabo para fazer um estrago grande através desse espaço, dessa brecha que damos ao diabo. Pois bem, o salmista aqui, Davi, ele demonstra a fúria do inimigo através dos seus adversários. Pessoas que dormiam e acordavam querendo destruir Davi e os planos de Deus que estavam erguidos sobre a vida do salmista Davi. E é interessante perceber a seguinte expressão: se o Senhor não tivesse nos protegido, aí o texto sagrado diz,
nós teríamos sido engolidos vivos quando a ira se acendeu contra nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você não era para estar mais aqui. Aleluia. Você não era para estar mais contando vitória. Você não era para estar mais respirando. Aleluia. Mas o Senhor colocou a mão diante da fúria do inimigo, diante da fúria dos adversários que queria lhe engolir vivo. É o que diz o texto sagrado. Então o Senhor chegou com proteção e livramento. Aleluia. E diante desta proteção e livramento, você não precisa temer. Aleluia. Os seus adversários, porque Deus já quebrou o dente ou os dentes dos seus adversários. Aleluia. O que pode ficar ainda é o barulho, o que pode ficar ainda é as palavras de maldição, é as setas lançadas, mas os efeitos são bloqueados na autoridade do nome de Jesus. Eles nos teriam engolidos vivo, mas nós estamos aqui inteiros, porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não é só a fúria do inimigo, mas o salmista também deixa claro no verso de número 4 que as coisas que não dependem diretamente de um inimigo concreto, como as águas do mal, as águas agitadas, também se levantam contra nós. E o Salmo de número 46 fala justamente dessas águas agitadas, fala desses montes que podem ser abalados. Sabe que Deus está falando? Além de termos homens malignos que querem nos destruir e nos engolir vivos, nós temos também as coisas que estão fora do controle dos homens, propriamente dito. Como, por exemplo, as pestes perniciosas, como o abalo dos montes e das águas. Isto quer dizer que, se não bastasse os homens trabalhando e dizendo eu sou o seu adversário, ainda tem as coisas que nós não vemos. As coisas que vêm no ar querendo atingir a nossa saúde. As palavras que não são instrumentos propriamente dito para sangrar você, mas tem um poder tremendo de destruir, de nos colocar para baixo. Estão além daquilo que a gente vê. É às vezes uma opressão que você diz, mas pastor Júnior, de onde é que vem, pastor? Isso eu estava tão bem e agora me falta força para orar, falta força, pastor Júnior, falta força para ir à igreja. São as águas, pastor. As águas se levantaram contra mim. Aleluia. Pastor, eu perdi o ânimo de ajudar o próximo. Eu perdi o ânimo de pregar o evangelho, de cantar. Eu perdi o ânimo de servir a Deus, pastor. O que foi que aconteceu? Talvez foi as águas que o salmista fala aqui. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Meu Deus, olha só, a corrente passou por cima. E aqui está falando de sentimentos, a alma representa os nossos sentimentos, a nossa alma. Eu quero dizer uma coisa para você. Bendito seja o Senhor, como diz o texto sagrado, porque Ele nos livra de sermos engolidos pelos homens malignos, mas também Ele nos livra do rolo compressor dos espíritos imundos que querem afundar
a nossa alma e o nosso equilíbrio emocional. Como águas que dão de um lado para o outro e ninguém pode sustentar, ninguém pode controlar. O contexto é esse. É um contexto de aperto, é um contexto de muitas lutas, mas também de muitas vitórias e, acima de tudo, de livramento. Porque o laço quebrou-se, diz o verso de número 6, e nós escapamos. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é muito oportuna nos dias que estamos vivendo, onde o que nós vemos falar todos os dias é sobre violência, é sobre crise, é sobre desemprego, é sobre enfermidade. É o que nós mais ouvimos todos os dias, o medo imperando. As instituições do nosso país sendo abalada, a nossa liberdade sendo ofendida todos os dias. Meu Deus, que tantos males são esses? E nós precisamos se proteger de tudo isso. É assustador. Aleluia. Mas eu lanço sobre você a palavra que diz que o laço e os planos do maligno contra você e a sua casa e o seu país, seu estado, sua cidade, aleluia, seu trabalho, sua igreja, aleluia, o seu comércio, a sua saúde, seu relacionamento conjugal, aleluia, a educação dos seus filhos, seja lá o que for, os planos foram frustrados porque o diabo arquitetou tudo como um laço. E olha só que a natureza do laço do passarinheiro, para pegar o pássaro que ele quer pegar, ele precisa armar uma armadilha de forma que o pássaro não perceba. Se você olhar a olho nu, você não consegue ver o laço do passarinheiro, porque normalmente ele usa um nalho invisível. Só ele sabe onde está a armadilha. Irmãos, aleluia, se eu fosse você, agradecia a Deus os livramentos que ele te concedeu. Mas pastor, qual o livramento? Você nem sabe, talvez Deus nem permita você ficar sabendo, mas você passou pelo laço. Aleluia. E o inimigo, quando disse, eu vou tragar, aí o Senhor disse, não, esse está protegido. E o inimigo disse, mas eu vou puxar o laço. Quando puxou o laço, Deus quebrou o laço e você escapou. É o que diz o texto sagrado, aleluia. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, igreja do Senhor, não temos seus adversários, são muitos. Talvez você não perceba, mas eles desejam lhe engolir vivo. Não só os adversários, mas também coisas que acontecem na natureza, coisas que acontecem e vêm como uma seta invisível e tenta nos tragar, que tenta passar por cima da nossa alma. Coisas que, pelos olhos carnais, nós não compreendemos, mas são setas espirituais no mundo espiritual que tenta esmagar a nossa alma. É o que diz o texto, passar por cima da nossa alma, passando sobre a nossa alma, diz o verso 5. Não temas e não fique assustado nem querendo descobrir onde tem laço, porque tem laço onde você menos imagina. O Senhor que te sustentou até aqui é o Senhor especialista em quebrar laço. É o Senhor especialista em renovar a sua alma, que por vezes foi machucada pelas águas bravias do mar, que se levantou contra você.
Deus é renovo e socorro nesta manhã, mas acima de tudo, Ele é livramento para você e a sua casa. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos nossos adversários. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a Deus.